Muito bem, meus irmãos, então lição 11, uma cultura sedutora. Mas vamos orar antes de iniciar a nossa aula. Senhor, nós queremos nesta manhã nos apresentarmos a Ti, na certeza de que desde que a primeira pessoa chegou a este lugar, o Senhor chegou juntamente com ela, o Senhor se faz presente neste lugar. Portanto, nos abençoe, nos ajude, conduza, guie, Senhor, os nossos passos, a nossa caminhada por esta lição da Escola Bíblica desta manhã. Abençoe-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 39. Gênesis capítulo 39. Vou fazer a leitura desse texto para então entrarmos no livreto. Gênesis 39. Bem? José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele, que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito, desta maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aqui, meus irmãos. Quais são os 3 objetivos desta aula? Em primeiro lugar, recordar, e é algo que não podemos esquecer, recordar que vivemos numa cultura sedutora e hostil a Deus, uma cultura que não respeita o Senhor e nem aqueles que representam ao Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos nos sentir desafiados a resistir a essa cultura com firmeza, não se contaminando com ela. José teve toda a oportunidade do mundo para se deitar com a mulher do seu senhor e ninguém saberia disso. Não é verdade? Mas o texto diz que eles estavam sozinhos. Ninguém saberia disso, mas ele
temeu ao Senhor e confrontou aquela mulher que certamente não era a primeira vez que fazia aquilo, né? Já deveria ser uma mulher dada a relacionamentos extraconjugais. E, em terceiro lugar, fazer a diferença por meio de um caráter reto e justo, desempenhando melhor seu papel de sal na terra e de luz no mundo. O que vemos aqui, meus irmãos, é a segunda grande situação, o segundo grande acontecimento na vida de José. Qual foi o primeiro? Estão lembrados? O primeiro foi quando ele foi vendido, não é isso? Pelos seus irmãos, que deram a notícia a seu pai de que ele havia morrido. Então, o segundo grande acontecimento agora na vida de José, o segundo acontecimento importante na vida de José, é essa questão dele com a mulher do seu senhor Potifar. A apostila de vocês, melhor dizendo, o livreto de vocês aí, na página 40, tem uma breve introdução que diz assim: a palavra mundo no Novo Testamento é usada algumas vezes com o significado de planeta Terra, mesmo sentido dado no Antigo Testamento. No entanto, a mesma palavra ela é utilizada em diversas passagens para designar a humanidade decaída em pecado e em oposição a Deus. Então a palavra mundo, via de regra nas Escrituras, ela é utilizada para representar a cultura desta sociedade. É uma palavra que representa o mal, na verdade. É uma palavra que representa uma sociedade caída. É uma palavra que representa, portanto, aqueles que andam em pecado, aqueles que ainda não estão debaixo desta nova aliança no sangue de Cristo. Então, quando nós ouvimos falar a respeito do mundo, a respeito desta palavra mundo, nós vemos, portanto, meus irmãos, que é algo que está à parte do reino de Deus, é algo que está alijado do reino de Deus, é algo, portanto, que está separado do reino de Deus, é algo que confronta o reino de Deus. Por isso, João, em sua primeira epístola, vai nos dizer que nós não devemos amar ao mundo. Não devemos ter amor ao mundo, não devemos nos apegar por nada, absolutamente nada deste mundo, porque nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos a este mundo, nós somos seres, em que pese estarmos aqui em carne e osso, em que pese estarmos pisando neste momento, nesse chão, nesta terra, mas nós somos seres celestiais, nós fomos convocados, separados, nós fomos ali escolhidos por Deus, para sermos não mais desta terra, mas para olharmos as situações desta terra pensando numa outra terra, pensando numa nova terra, pensando, portanto, na eternidade. Então a lição 11 fala exatamente deste mundo, desta cultura sedutora, e usa o exemplo de José para exemplificar a nós como nós devemos tratar tudo aquilo que tenta chegar ao nosso coração, oriundo de uma cultura pecadora, de uma cultura que jaz no maligno. Evidentemente que a apostila não quer dizer, o livreto, melhor dizendo, não quer dizer que ele usa apenas o exemplo deste possível adultério lá da esposa de Potifar para exemplificar o que o mundo é. Ela não vai aqui se ater somente a questão do que a esposa de Potifar queria, mas ela vai se ater aqui àquela decisão que José tomou. As Escrituras nos ensinam que nós devemos fugir da aparência do mal. Então olha só, mesmo antes de chegar no Novo Testamento, mesmo antes de se ter a existência do apóstolo Paulo, mesmo antes de se ter as cartas de Paulo escritas, José já sabia que ele deveria fugir da aparência do mal. Então quando ela o tentou agarrar, ele meteu 1 no cabrito, 2 na mula e 3 no cavalo, né? Remou, pegou o barquinho, remou e meteu o pé. Por quê? Agora eu pergunto a vocês, por que José fugiu? Responde para mim, vocês ficam falando para vocês mesmo? Fala, Samuel, por que José fugiu? Porque ela já tinha marido. Muito bem, Samuca, caramba, parabéns, muito bem,
bem, porque ela já tinha marido, O que ela queria com ele, né, Samu? O que ela queria com ele? Não é? Louca. Ela já tinha marido. Então José fugiu porque ela já era casada, ele mesmo vai dizer no texto, né? Olha, o meu Senhor me deu tudo na casa dele. O meu Senhor não é maior que eu na casa dele. Eu tenho tudo, eu faço tudo, eu administro tudo. Agora, ele não me cedeu a esposa dele. Então eu não posso te tocar. José diz isso aqui no texto. Ele me deu tudo, mas não me deu você. Então, em primeiro lugar, por quê? Porque ela tinha um marido. Em segundo lugar, porque se ele não foge da aparência do mal, se ele não foge da tentação, ele cai. Ele não suportaria. Pode ter certeza que a esposa de Potifar era uma esposa bonita. Não era uma mulher desagradável aos olhos de José, com certeza. Ele então foge dela, porque ele sabe que se ali permanecesse, ele não resistiria aos agarrões da esposa de Potifar. Então José, ele cumpre aquilo que Paulo, centenas e centenas e centenas de anos depois, vai dizer em uma das suas cartas: fugir da aparência do mal. Porque se nós não fugirmos da aparência do mal, nós cairemos, meus irmãos. Cairemos. Não adianta pensarmos que eu vou permanecer aqui onde eu estou, eu vou resistir a essa tentação até o fim. Não vai. Se você não fugir da aparência do mal, você não vai resistir. Porque como o próprio Senhor Jesus disse, o espírito, ele pode ser forte, mas a carne é fraca. A carne não resiste à aparência e aos pecados. Portanto, José, ele cumpre exatamente aquilo que ele deveria cumprir. Por quê? Porque o próprio livreto de vocês diz aí no item 1, José era um homem ainda adolescente. Imagina os hormônios do bichinho como estavam, né? Ele é novinho, na flor da idade. Imagina como esse menino, como esse rapaz estava. E ali agora havia uma mulher, bem mais velha do que ele, tentando seduzi-lo e dizendo a ele praticamente: nós estamos aqui sozinhos, ninguém nunca vai descobrir. É isso que o pecado diz a nós: não faz, ninguém está vendo, ninguém vai descobrir, é só entre você e aquela pessoa. Olha, o seu chefe não vai descobrir que tem um caixa 2, se você fizer direitinho. Se no final do dia você não fizer aquelas anotações lá no sistema ou no livro caixa, se você consegue, ninguém nunca vai descobrir. É isso que o pecado faz. E muitos, ao invés de fugir da aparência do mal, quer permanecer e acha que vai resistir diariamente a esta tentação, a este mal. Continuando, meus irmãos, nós temos aí no livreto, ainda na primeira parte, que José faz uso da razão. E qual é a racionalidade ou a razoabilidade aplicada por José aqui nesta história? É aquela resposta que o Samuel nos deu. Ele sabia que aquela mulher já tinha um marido. Por que ele então se relacionar com ela? Esse foi um ponto. O segundo ponto é que ele temia muito mais a Deus do que a Potifar. José era um homem de Deus, em que pese até aquele momento ele não está entendendo muito bem o que estava acontecendo, porque ele acabara de ser vendido pelos seus irmãos, e ele poderia estar fazendo o quê? Ele poderia estar nesse momento murmurando: Senhor, o Senhor deixou? Eu tenho um sonho daquele, com feixes, com lua, eu vejo todo mundo ali se dobrando diante de mim, e dias depois o Senhor permite que meus irmãos me vendam, e agora eu fui revendido, e agora eu estou no Egito, numa terra que é inimiga do teu povo. Estou aqui sendo servo, escravo de um homem que era o braço direito de Faraó do Egito.
Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? E agora ainda tem essa mulher chata me perseguindo aqui, querendo trazer encrenca para a minha vida, querendo me trazer problema. Mas José, ele não murmura. José, em nenhum momento, ele requer de Deus uma resposta para tudo que está acontecendo na sua vida. Ele apenas foge daquela aparência sem temor a Deus. Olha, Deus não me entregou esta mulher como mulher. Deus me entregou toda a casa de Potifar. Potifar me deu toda a casa dele, mas a mulher de Potifar eu não posso tocar nela. Então José, ele resiste, ele usa a sua razão, ele sabe que o casamento é uma instituição divina, e ele não poderia macular o leito de Potifar, ele não poderia ali trazer uma maldição, um pecado para o casamento de Potifar e da sua esposa. Então José, ele se utiliza da razão e foge, portanto, da aparência daquela mulher. Em segundo lugar, a letra B, na página 41, fala aí, o mal evitado. José procurava evitar os convites da mulher de Potifar. Todos os dias ela insistia, mas ele evitava, não lhe dando ouvidos. Versículo 10 diz aí, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Então José, ele venceu a tentação da esposa de Potifar, de que forma? Não lhe dando ouvidos, ele evitou todas as situações que ele pudesse estar vulnerável àquela mulher. Mas chegou um determinado momento que ele se viu a sós com ela, e não foi ele que promoveu isso. Não foi ele quem tentou estar a sós com ela. Aconteceu dele em um momento estar a sós com ela, quando ela então tentou agarrá-lo. Mas ele, meus irmãos, em nenhum momento ele ouviu, ele deu ouvidos à voz da esposa de Potifar. Ele preservou o seu coração, porque ele sabia que o coração dele era pecador. E se ele desse ouvidos, pensasse na situação, porque como funciona o caminho do pecado, meus irmãos? O caminho do pecado, ele começa com uma sugestão. E essa sugestão, ela entra pelos ouvidos, ou então você vê diante dos seus olhos essa sugestão. E ali então, se você ouvir e guardar no seu coração aquela sugestão, você já vai estar prestes a cair. O que José fez? José, ele resistiu ao ouvir. Ele resistiu àquela tentação. Ele não deu ouvidos ao que aquela mulher, ao que aquela louca mulher, ou mulher louca, dizia para ele. Porque é assim que o pecado funciona. Quando ele cria raiz no coração, e aí então você não consegue mais deixar de pensar naquela situação, de como seria, como se daria. E, meus irmãos, não estou falando aqui só da questão de traição, de adultério, estou falando de tudo em nossas vidas, de absolutamente tudo, porque o pecado, ele entra como uma sugestão, a pessoa ouve e guarda no seu coração aquela sugestão, começa a imaginar como vai ser, e aí então ela já deu lugar, ela já permitiu que aquele pecado se assentasse no trono do coração dela. Então aí será muito mais difícil dela se livrar daquela situação, porque ela já está contaminada pelo vírus do pecado, ela já está dominada pelo pecado, ela só ainda não fez, mas ela está prestes a cair naquela tentação. O que Jesus fez com Satanás no deserto? Todas as palavras que Satanás intentava contra Cristo, o que ele fazia? Ele respondia com a palavra. Ele não permitia que a palavra de Satanás viesse como uma sedução ao seu coração. Mesmo sabendo que, como homem, ele poderia cair, como homem, ele poderia cair naquilo que Satanás estava lhe dizendo. Um homem que desconhece as Escrituras cairia, porque parecia que as propostas de Satanás eram agradáveis, mas elas confrontavam as Escrituras. E por isso Jesus responde a cada uma delas com a mesma palavra que Satanás usava para tentar desvirtuar a sua posição. Letra C, fuga necessária. José não subestimou a tentação. Isso é importante, meus irmãos, nós não podemos subestimar o pecado.
O pecado tem mais força e poder do que nós. Nós só somos mais poderosos que o pecado em Cristo. Mas sem Cristo, nós não resistiremos à tentação, meus irmãos. Então José, ele não subestimou a tentação, ele não subestimou o poder do pecado. Ele não pensou que pudesse resistir à sedução daquela mulher e fugiu, deixando para trás as roupas que ela arrancara dele. Muitos caem em tentações e ciladas malignas por supor que poderão vencer sempre. Nas tentações não é prudente testarmos a nossa resistência. Há momentos em que é necessário fugir, porque somos fracos e podemos cair. Temos de vigiar e orar para não cair em tentação, pois a carne é fraca. Está aí exatamente aquele texto que eu falei para vocês de Jesus. 2. Choque de culturas. Não só a questão da tentação veio afligir a vida de José. Não só talvez a beleza da esposa de Potifar, não só a situação que foi colocada diante dele, os dois estavam sozinhos, portanto poderiam fazer o que quisessem, que ninguém saberia. Isso era a mensagem que estava sendo passada para José, não é? Porque no futuro aquela mulher poderia dizer para Potifar que José abusou dela, da mesma forma que ela mentiu em relação ao que ele não fez, porque ele não fez absolutamente nada. Mas havia ainda, meus irmãos, um choque de cultura, porque José não fora um homem criado na cultura dos egípcios. José foi um homem criado numa cultura completamente diversa, completamente diferente da cultura dos egípcios. E na cultura dos egípcios, o adultério era uma coisa muito comum, mas escondido. Porque Potifar, por exemplo, deveria punir José com a pena de morte. Essa era a pena para a traição, essa era a pena para o adultério. Mas Potifar, já sabendo a mulher que tinha, ele então lança José na prisão. Vemos aqui, meus irmãos, uma diferença muito grande de cultura. Nós temos de um lado a mulher de Potifar, representando aqueles que querem viver conforme lhes dá prazer, não se importando com as consequências de suas atitudes. E temos de outro lado José, um homem temente a Deus, e um homem que absolutamente não vai seguir regras daquele mundo, ou seguir a cultura daquele mundo. Ele vai permanecer fiel a Deus. Isso lhe diz algo? Muito, né? Vivemos numa cultura onde tudo é permitido, não é, meus irmãos? Devemos falar de Deus. Tudo é permitido, mas quando você coloca Deus na história, cria-se um problema. Então vivemos dentro de uma cultura, vivemos dentro de uma sociedade, meus irmãos, onde tudo que não presta é normal. Aliás, de algumas décadas para cá, o errado passou a ser o certo, e o certo passou a ser o errado. Então vemos claramente muitas situações no cotidiano social, muitas situações que acontecem à nossa volta, que nós nos escandalizamos, mas as pessoas que realizam esses atos, para elas isso é normal, natural. Vou dar só um exemplo para vocês. Já estão, meus irmãos, transformando a pedofilia em algo natural. Já estão tirando a pedofilia do rol da maldade, do rol do pecado, do rol de uma coisa nefasta, e estão colocando no rol de doença. O pedófilo, tadinho, ele é um doente. Assim como o aborto, já normalizaram a prática do aborto. E o pior é que tem crente que entra nessa onda. Não, mas se o aborto, se essa criança é oriunda de um estupro, aí nesse caso eu concordo que ela seja abortada. Porque analisa a situação em que aquela criança foi gerada, mas não avalia a vida que está ali. Porque a criança que está naquele ventre não tem culpa do estupro. Ela não tem culpa do que aconteceu. Ela está ali. E aquela situação precisa ser resolvida. E vai ser resolvida como? Por um aborto? Mas é isso que o mundo diz.
E muitos, meus irmãos, não se enganem, muitos cristãos estão entrando nessa onda. Se a criança for defeituosa e tivermos a certeza de que ela vai morrer no ventre ou vai nascer e vai durar poucos dias de vida, pode-se praticar o aborto. Se for novamente oriundo de um estupro, pode praticar o aborto. Tem muito cristão entrando nessa onda. Por quê? Porque é uma cultura maldita, enraizada na sociedade, e a sociedade tem contaminado a igreja com isso. E nós não podemos, assim como José, mesmo vivendo nesta cultura, nós não podemos, meus irmãos, nos deixar contaminar com isso. Aquilo que afronta, aquilo que é contrário, aquilo, meus irmãos, que vem de encontro às Escrituras, nós não podemos aceitar. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar. A Paulo e Pedro dizem que nós devemos orar por nossas autoridades, não é? Ele não diz, se você gostar da autoridade, você ora por ela. Ele não fala isso. Ele fala, qualquer um que estiver no poder, você deve o quê? Orar. Não tem jeito, meus irmãos. Você pode gostar ou não, mas está lá e você tem que orar por ele. Tem que orar para que Deus conduza o governo. É assim que funciona. Mas a partir do momento que um governo impõe leis, impõe decretos, impõe medidas provisórias, impõe uma série de legislações que vão de encontro às Escrituras, nós continuaremos a orar por ele, mas nós não obedeceremos mais. Porque ele está afrontando o meu Senhor. Então, nesse caso, aquilo que chamamos de desobediência civil, ela é autorizada. Nesses casos, quando um governo, ele é tirano e ele afronta as Escrituras, ele afronta a palavra de Deus. Nesse caso, nós, então, nos voltamos contra esta autoridade. Seguindo, então, o terceiro lugar, já, meus irmãos, que vivemos numa cultura, mas não somos dessa cultura, vivemos numa sociedade má, estamos inseridos nessa sociedade, mas nós somos separados desta sociedade. Por quê? Em terceiro lugar, porque nós somos sal e somos luz, mas nós não somos só sal e luz textualmente, nós somos sal e luz em ações, em execuções. E o que José nos demonstra aqui é que ele foi sal e luz não só num texto, não só em verbalizar, não só em dizer que era um homem do Senhor, mas ele foi sal e luz na sua ação. Ele fugiu da aparência do mal, o seu Senhor o colocou numa cadeia. Em nenhum momento os textos bíblicos dizem para nós que o José tentou se defender. Em nenhum momento. Ah, Alessandro, mas ele pode ter tentado falar com Potifar que ele não fez nada. Aceito, não tem problema nenhum, mas o texto não diz. Ok? Até porque o texto não vai dizer tudo também, né, gente? Senão nós teríamos aí 37 mil Bíblias. Se fosse escrever tudo o que aconteceu ipsilíteris, né? Ou seja, na palavra, tudo que foi dito, não teríamos livros suficientes para escrever toda a história da humanidade aqui, do que se refere às Escrituras. Tá bom? Então o que nós sabemos é que, a priori, José não se defendeu, mas deve ter falado com Potifar, ó, eu não fiz nada disso, é mentira dela. Mas Potifar, sabendo, e aí nós, embora as Escrituras não digam, mas nós podemos afirmar, porque a pena para o que José supostamente tenha cometido era a morte. Potifar deveria lançar José à morte, mas Potifar lançou José na cadeia, na prisão. Potifar não mandou tirar a vida de José. Isso significa que Potifar sabia muito bem a mulher que ele tinha. Ele sabia a jararaca que ele tinha em casa, né? Ele sabia muito bem quem era aquela mulherzinha que ele tinha em casa. Não era um homem enganado. Ele sabia das histórias, né, Terezinha? Sabia das histórias outrora da sua mulher. Ele sabia. Então ele lança José na prisão. E José, meus irmãos, ele em nenhum momento José murmurou. José foi em silêncio para a cadeia, já num tipo de Cristo, no tipo do futuro Cristo, que da mesma forma, em nenhum momento, nos julgamentos pelos quais ele passou, ele tentou se defender.
Em nenhum momento Jesus tentou se defender. Em nenhum momento Jesus tentou argumentar algum fator novo que pudesse livrá-lo da sua sentença. Em nenhum momento. Jesus foi calado ao madeiro. E calado permaneceu no madeiro, sem uma autodefesa, sem tentar sair dali. José, da mesma forma, meus irmãos, ele também foi em silêncio para a prisão. E lá então permaneceu sem murmurar, sem reclamar e sem tentar de alguma forma dizer lá para o chefe da carceragem: poxa, eu estou aqui, mas eu não fiz nada, eu sou inocente. Não, muito pelo contrário, Deus honrou José naquele lugar, porque José foi posto como ali chefe daquela cadeia. É como se ele tivesse ido lá para Bangu 1, e chegou em Bangu 1, o diretor de Bangu 1 chamou ele e falou assim: cara, tu é muito bom, tu vai ser meu braço direito aqui, tu vai coordenar todas as facções que tem aqui dentro, tu vai ser o cara que vai organizar toda a bagunça que está aqui em Bangu 1. E José foi isso, foi um homem que organizou toda a cadeia, foi um homem que administrou toda a cadeia para o diretor daquela penitenciária, para o chefe daquela carceragem. Ou seja, José foi sal, José foi luz, José foi um homem que dava tempero às coisas, José foi um homem que preservou a imagem de Deus em si, preservou a presença de Deus em si mesmo, porque o sal, ele era utilizado para preservar os alimentos, não só para dar sabor, mas também para preservar os alimentos. Então José foi um homem que foi sal na sua raiz. Podemos dizer que José foi raiz, né? Foi um cara raiz, porque ele sustentou a presença de Deus na sua vida, e não só isso, com as suas ações ele dava tempero a todas as coisas, mas ele também foi luz, porque as pessoas olhavam para José e não via trevas em José, as pessoas olhavam para José e não viam o mal em José, muito pelo contrário, viu um homem de luz, viu um homem bom, viu um homem inocente, viu um homem que, apesar das dificuldades enfrentadas na sua vida, ele era um homem que onde colocava a planta dos seus pés, as coisas eram iluminadas, não é? Lembram lá do sonho de Faraó, que ele veio e interpretou. Então José era um homem que dava luz àquilo que estava em trevas. Ele era, portanto, um homem que andava com Deus. Concluindo, na conclusão da apostila de vocês, página 42, para nós terminarmos aqui, o que um jovem temente a Deus está fazendo no meio de uma cultura sedutora e pervertida? Onde estão seus pais? José representou entre pagãos uma cultura comprometida com Deus. Agiu firmemente, demonstrando possuir um caráter reto e justo, resistindo às tentações. Sozinho naquele mundo não se conformou ao molde da moda, mas agiu com coragem, firmeza e com temor a Deus. O choque de culturas continua. Para sermos sal da terra e luz do mundo, não podemos subestimar a cultura à nossa volta. Precisamos desenvolver um caráter reto, resistindo às tentações, como parte da cultura cristã. É preciso saber argumentar, resistir sem ceder, orar sem cessar, na hora certa fugir e o tempo todo salgar e brilhar. Precisamos saber argumentar, meus irmãos, para não cairmos em tentação, para não cairmos nas sugestões, nas teorias, nas ideologias deste mundo. Nós precisamos conhecer as Escrituras para argumentarmos com este mundo. E por último, aplicação. Como melhorar a sua resistência e como desempenhar melhor seu papel de sal e de luz? É a pergunta que você leva para casa. Como nós podemos melhorar? O que podemos fazer para reverberar mesmo sal e luz nessa terra? Que pode estar faltando à nossa vida para resistirmos mais e melhor às tentações desse mundo, às teorias desse mundo, às ideias travestidas de, entre aspas, verdades e bondades e amores deste mundo? O que nós podemos fazer? O que nós podemos buscar? Como nós podemos, meus irmãos, resistir a esse mundo tão mau? Amém? Amém. Alguma dúvida? Nenhuma? Então vamos orar. E vocês vão ter aí 20 minutos aí para celebrar o Dia das Mães. Tá bom? Tem um cafezinho da manhã para vocês lá atrás. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado
pelo privilégio de nos reunirmos na Tua casa. Obrigado por estarmos aqui nesta manhã na Tua presença, num dia tão especial. Senhor, que estas palavras fiquem no coração da Tua igreja, que possamos de fato ser sal e luz nesta terra, que possamos fazer a diferença. Senhor, que sejamos verdadeiramente diferentes deste mundo, diferentes desta cultura, que nós venhamos a exalar o bom perfume do Evangelho de Cristo. É o que te pedimos. Abençoe este café da manhã que será tomado agora. Abençoe as nossas irmãs, os nossos irmãos que estarão compartilhando deste café. Em nome de Jesus. Amém.